Fala, leitores da Bíblia. Antes da nossa leitura de hoje, tenho duas coisas para dizer. A primeira delas em relação ao meu site, natanfrança.com, Natan com TH e França sem cedilha. Lá eu fiz uma reformulada, você pode entrar lá e dar uma olhadinha. Eu queria lembrar você que lá tem um blog. O que é um blog? Blog é um lugar, um espaço onde eu coloco textos, reflexões em texto, para que você possa ler, para que você possa compartilhar, se você quiser também, tá bom? E a segunda coisa que eu queria dizer é o seguinte, eu vou deixar aqui embaixo, o primeiro link da descrição é um link para Amazon. E se você entrar na Amazon e precisar comprar qualquer coisa que tem lá, com esse link você vai estar ajudando este canal também, tá bom? Com uma pequena comissão. Então, se você quiser, você pode conhecer o site, lá vende livros, lá vende equipamentos domésticos, lá tem uma série de coisas. Então, se você quiser, você pode adquirir por meio desse link e assim você vai estar ajudando esse canal também, tá bom? Então, vamos sem demora para a nossa leitura bíblica de hoje, em Tiago, capítulo 4. A origem das contendas. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras. Nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal para esbanjardes em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito que ele fez habitar em nós? Antes, ele dá maior graça, pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós, que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e ele vos exaltará. Bom, inicialmente ele aponta aqui para uma possível dificuldade que a igreja, naquele momento, a quem ele escreve essas palavras, estivesse passando por guerras e contendas. E, infelizmente, guerras e contendas acontecem no meio do povo de Deus, na igreja. E ele reflete um pouquinho a respeito de onde surgem essas guerras e contendas. E ele vai dizer aqui, surge dos prazeres que militam na vossa carne. Aqui está a razão pela qual nós brigamos, pela qual nós entramos em disputa, nós entramos em debates infrutíferos. Eu creio que até mesmo nas nossas casas, nas nossas famílias e na igreja, na sociedade, todas essas coisas têm a sua raiz naquelas coisas que dão prazer à nossa carne. Nós somos movidos, entre aspas, pelos nossos instintos carnais. E quando estes instintos carnais não são satisfeitos, nós acabamos nos irando e criando situações desagradáveis com pessoas. Ele diz, cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerras. Então, tudo aquilo que a alma de vocês deseja, vocês não conseguem, por isso vocês lutam, por isso vocês fazem guerras. E ele diz, nada tendes porque não pedis.
E quando pedem, não recebem porque pedem mal para esbanjarem nos vossos prazeres. Então, até mesmo as orações são impedidas, não são respondidas. Por quê? Porque são pedidas de forma errada, ou aquilo que se pede não vem a trazer benefício de fato para o coração, para a alma daquele que pede. Ele chega a chamar essas pessoas que assim procedem de infiéis. Infiéis. Por quê? O que os move não é a fé. Portanto, são infiéis. O que os move é o desejo de autossatisfação. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Então, os prazeres da nossa carne, esses instintos pecaminosos da nossa natureza, tudo isso constitui inimizade contra Deus. Então, quem quer ser amigo de Deus tem que se tornar inimigo dessas coisas. Não dá para conciliar as duas coisas. Não dá para ser amigo de Deus e ao mesmo tempo flertar com seus próprios desejos carnais. E aí ele diz aqui que o Espírito é como se Deus tivesse ciúme de nós. Ele não quer que nós flertemos com essas coisas. E quando nós resistimos a Deus e lutamos para a nossa própria satisfação, Deus resiste a cada um de nós. Mas aqueles que se humilham diante de Deus, que resistem às suas próprias inclinações, estes são os humildes, a quem Deus dá graça. E ele então conclui dizendo, olha, sujeitem-se a Deus, resistam ao diabo, ele fugirá de vós, chegai-vos a Deus. Olha quantos imperativos para você corrigir tudo isso, para você deixar de guerrear com as pessoas, para você deixar de se autossatisfazer. Sujeitai-vos a Deus, chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós outros. Purificai suas mãos, pecadores. E vocês que são de ânimo dobre, ou seja, vocês que não querem uma coisa só, vocês que querem uma coisa, querem outra, querem a amizade com Deus, mas querem a amizade com o mundo, vocês devem limpar o coração. O coração de vocês está poluído, limpem o coração. E olha aqui, algo que vai contra tudo o que a gente ouve, muitas pregações evangélicas, entre aspas, afligi-vos, lamentai e chorai. Olha que coisa aqui. Se humilhe mesmo, olha, converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria converta-se em tristeza. Isso aqui vai na contramão do evangelho do nosso tempo. Mas é exatamente este o evangelho da salvação que nos tira da alegria deste mundo e nos leva à tristeza, ao quebrantamento, ao pranto, à auto-humilhação diante da presença de Deus. E é isso que vai produzir a exaltação que nós precisamos, não a que nós queremos. Não a que nós queremos. Não a exaltação da nossa vida segundo os padrões deste mundo, mas a exaltação segundo aquilo que Deus está dizendo na sua palavra. Importa que nós agrademos a Deus e nós seremos postos no nosso devido lugar diante de Deus, não necessariamente diante dos homens. Seguindo então, a maledicência condenada. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga a seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Mas um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és que julgas o próximo? E a gente tem que
se confrontar com essa palavra aqui, porque nós somos naturalmente juízes. Nós nos satisfazemos em emitir julgamentos a respeito das pessoas. Julgamentos baseados na aparência, baseados em fatos isolados. Veja que aqui não está sendo condenado o ato de emitir julgamentos dentro de um contexto eclesiástico, de um contexto em que o irmão está em pecado e nós estamos dispostos a ajudá-lo, a ajudar para que ele saia dessa vida de pecado. Não é isso que está sendo condenado aqui. O que está sendo condenado aqui é quando nós, sozinhos, emitimos julgamentos a respeito das pessoas, julgamentos estes que são infundados. E muitas vezes, assim como Jesus disse, nós ficamos pesquisando e procurando cisquinhos no olho dos nossos irmãos, quando na verdade nós temos uma viga, uma coluna, uma trave diante dos nossos próprios olhos. Esse julgamento, ele é absolutamente condenado. Nós não podemos emitir esse julgamento. E nós fazemos isso sempre que nós acabamos falando mal das pessoas, longe delas. É uma atitude diferente disso, que na verdade é o que o Senhor espera de nós. É que nós, ao detectarmos alguma falha moral, alguma falha de caráter, alguma falha na vida dos nossos irmãos, nós possamos fazer o quê? Primeiro, uma autoavaliação nossa. Nós precisamos olhar para o nosso próprio coração e fazer uma varredura daquilo que está ali. Nós precisamos eliminar o pecado da nossa vida. Precisamos aprender com o erro dos outros em primeiro lugar. E nós, a partir de então, de uma autorreflexão e de uma reflexão baseada nas Escrituras, nós precisamos seguir alguns passos. E o primeiro deles é ir ao nosso irmão, no sentido de mostrar para ele, a partir das Escrituras, o modo de viver errado que ele está vivendo. E dessa forma, espera-se, obviamente, se nós estivermos corretos na nossa interpretação, o nosso irmão deverá sim se arrepender do seu pecado e mudar. Mas caso isso não aconteça, por amor ao nosso irmão, nós precisaremos chamar 2 ou 3 testemunhas, compartilhar com elas o interesse na vida e na edificação dos nossos irmãos, do nosso irmão que está em pecado, e tentarmos juntos levar o nosso irmão que está em pecado de volta ao caminho do Senhor. E se ainda assim ele se mantiver assim irreverente, rebelde, nós então podemos apresentar isto diante da igreja, do conselho, mais especificamente, né, dos presbíteros, dos pastores, e para que isso seja tratado num outro nível, a fim de que sempre com o objetivo na restauração dos nossos irmãos. Veja que esse é um caminho completamente diferente da maledicência, ok? Bom, e por fim aqui neste capítulo nós temos esse trecho sobre a falibilidade dos projetos humanos. Ele diz: atendei agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos, e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina, que aparece por instante e logo se dissipa. Em vez disso, devíeis dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisto está pecando. Essa tradução, ela na verdade, ao invés de esclarecer o sentido, muitas vezes encobre o sentido das palavras gregas, né?
Veja que jactância pode ser traduzida como orgulho. Então, veja, ele está dizendo o seguinte: olha, vocês estão se orgulhando das pretensões arrogantes que vocês têm ao fazer planejamentos em relação ao futuro, de lucro, visando lucro, sem colocar essas coisas diante de Deus, sem reconhecer que Deus é quem controla a vida e a história de cada um. Então, não se orgulhem dessas coisas, porque esse tipo de orgulho é um orgulho maligno. É o diabo que realmente tem todo interesse em que você se sinta orgulhoso de qualquer coisa que seja. É o diabo que quer que você planeje as coisas sem levar em conta a providência de Deus para a sua vida. Então, não se orgulhe de nada, mas se humilhe diante de Deus. Considere sempre o seguinte: se o Senhor quiser, nós não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. E eu acho bastante estranho quando evangélicos dizem o seguinte: se Deus quiser, e Ele quer, por exemplo, nós nos vemos então no domingo, se Deus quiser. Aí o outro fala, e Ele quer, como se essas palavras, quando nós falamos alguma coisa, nós estamos como que movendo o mundo espiritual, fazendo com que Deus realmente execute o que nós estamos planejando. É correto que nós planejemos estar no domingo pela manhã na escola bíblica dominical? Absolutamente sim. Com certeza, é algo correto, é algo que Deus deseja para cada um de nós, é algo que vai trazer edificação, é algo que vai trazer bênção. No entanto, a gente não sabe o que Deus tem para nós daqui 5 minutos. Eu estou gravando esse vídeo, eu nem sei se eu vou conseguir postá-lo no YouTube, provavelmente sim. Isso dá certo todos os dias. Agora, o futuro, ele está sob o governo do próprio Deus. E nós precisamos levar isso em conta e descansar. Essa realidade, o fato de que o futuro está nas mãos de Deus, não deve nos levar à inércia, não deve nos levar à paralisação, não deve nos levar à ansiedade para tentar descobrir o que está no futuro. Muito pelo contrário, saber que Deus governa o futuro e que as coisas do futuro estão encobertas por Deus para nós, isso deve nos levar a descansar em Deus. Esse é um trabalho duro, é difícil, mas é muito importante. Nós precisamos aprender a descansar em Deus. Os nossos planos frequentemente são frustrados, mas os planos de Deus não são frustrados. E, inclusive, a gente deve também levar em consideração o seguinte, que dentro desse plano eterno de Deus, que não pode ser frustrado, estão contidas as nossas frustrações. Faz parte do plano infalível de Deus que nós nos frustremos constantemente. E Ele usa das nossas frustrações para trabalhar na nossa vida, para aperfeiçoar a nossa fé, para nos sustentar e para nos mostrar quão pequenos nós somos e o quão dependentes nós somos da sua graça. Então, essa foi a leitura de hoje e amanhã a gente continua, se Deus quiser. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas também. Que Deus te abençoe.